5 formas de virar o jogo com quem tanto te faz sofrer. Tem gente que parece ter um talento sutil para ferir, não com grito, não com soco, mas com silêncio, com a ausência, com a frieza que confunde. Às vezes é alguém que diz amar, mas não acolhe, que diz querer estar perto, mas machuca toda vez que se aproxima, e a dor não vem apenas do que a pessoa faz, mas do que você sente que permite, e isso fere ainda mais. Há uma parte de você que já entendeu que isso não é, que isso te afasta de si, que isso esgota, que isso não combina com a sua alma. Mas há outra parte que continua esperando mudar o outro, tentando se provar, lutando por uma migalha de afeto, como se tivesse algo errado em você, como se ainda fosse preciso fazer mais, ser mais, aguentar mais. Mas e se eu te dissesse que o jogo que tanto machuca não começa no outro, começa dentro? Bruce Lipton, biólogo celular e autor de A Biologia da Crença, nos ensina que 95% do que vivemos diariamente é controlado por programas inconscientes que foram instalados nos nossos primeiros 7 anos de vida. Isso significa que aquilo que você vive hoje, inclusive nos relacionamentos, pode não ser uma escolha consciente, mas uma repetição biológica, uma programação emocional que te faz buscar fora o que você perdeu por dentro. Um campo vibracional que, sem perceber, atrai o mesmo tipo de dor, com rostos diferentes. E isso não te faz fraco, isso te faz humano. Gregg Braden, pesquisador da espiritualidade aplicada à ciência, fala sobre o código do coração. Ele explica que o campo eletromagnético do coração é mais poderoso que o do cérebro, que aquilo que você sente profundamente e não apenas o que pensa, é o que comunica com o universo. Ou seja, se por dentro você sente abandono, você vibra abandono. Se por dentro você sente desvalorização, você emite sinais de desvalorização. E o universo, que responde não ao que você pede, mas ao que você vibra, devolve relações que reforçam isso. Não por maldade, mas por frequência. E então você se esforça para mudar a pessoa, para ser mais compreensivo, para perdoar, para ser melhor. Mas esquece da única coisa que realmente pode mudar esse ciclo, mudar o que você sente por si mesmo quando está diante de alguém que te fere. Essa não é uma história sobre vencer o outro, é sobre vencer o ciclo, é sobre virar o jogo, sim, mas não com manipulação, nem com fuga, com consciência, com decisão vibracional, com escolhas que falam por você antes mesmo de você dizer uma palavra. Hoje, vamos percorrer juntos 5 formas de virar o jogo com quem tanto te faz sofrer. Não se trata de vingança, não se trata de controlar, trata-se de libertar. Libertar-se da necessidade de ser visto por quem não enxerga, de ser amado por quem não aprendeu a amar, de esperar reconhecimento onde há apenas repetição de dor. E nesse caminho, não vamos usar frases feitas, nem receitas prontas. Vamos tocar a raiz. Vamos olhar para os códigos inconscientes, para os sabotadores, para os mecanismos profundos que mantêm você nesse lugar de espera, de dor, de alto. Respire fundo, sinta, talvez ele esteja cansado de lutar por atenção, por migalha, por sobrevivência emocional. Hoje ele vai ouvir uma outra verdade, uma verdade que não machuca, uma verdade que desperta, porque virar o jogo é virar a frequência. E isso começa agora. O erro invisível de tentar mudar o outro antes de mudar sua vibração. Você pode passar anos tentando mudar uma pessoa, tentando explicar onde ela erra, tentando fazê-la sentir culpa, tentando que ela veja a sua dor. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo, algo que não é visível aos olhos, mas que vibra silenciosamente entre os corpos. Quando você vibra carência, você não atrai presença. Quando você vibra medo de perder, você não atrai segurança. E mesmo que racionalmente você diga que quer ser valorizado, se no fundo acredita que precisa se provar para ser amado, essa será a mensagem que o outro capta. Bruce Lipton nos mostra que nossas crenças moldam nossas percepções e nossas percepções moldam nossa realidade. A mente inconsciente filtra tudo o que vemos e sentimos de acordo com as programações herdadas, especialmente nos vínculos afetivos. Ou seja, se dentro de você ainda mora a criança que tentava conquistar o amor de um pai ausente, de uma mãe instável ou de um cuidador indiferente, essa criança ainda está escolhendo por você. E nessa escolha, você sempre tentará mudar o outro,
em vez de transformar-as. Mas só há um momento em que a frequência muda, quando você não tenta mais convencer ninguém do seu valor, quando você não precisa provar, quando simplesmente decide parar de girar ao redor de quem não te vê e começa a girar ao redor da sua verdade interior. A falsa ideia de que o amor verdadeiro deve resistir à dor. Há uma crença silenciosa que aprisiona muitas almas, a de que, se o amor for de verdade, ele precisa sobreviver à dor, à ausência, à humilhação, ao desprezo. E então você permanece, você tolera, você justifica, você espera. Como se suportar fosse prova de amor, como se aguentar fosse nobre. Mas essa é uma distorção antiga, herdada de modelos afetivos, onde o amor era sinônimo de sacrifício, onde a dor era lida como devoção, onde o sofrimento era confundido com profundidade. O amor verdadeiro não fere como hábito, não causa confusão como rotina, não silencia sua alma em nome de uma história. O amor verdadeiro não sobrevive à dor. Ele dissolve a dor com presença, com cuidado, com coerência. Greg Braden fala sobre a coerência coração-cérebro como estado ideal de manifestação. Essa coerência acontece quando você pensa e sente na mesma direção, quando o que você quer e o que você vibra estão alinhados. Amor que machuca cria justamente o oposto, dissonância vibracional, um abismo entre o que você diz merecer e o que você aceita viver. Virar o jogo aqui é desfazer a confusão. Amor não é aguentar, amor é nutrir. E só quem se nutre pode reconhecer quando a presença do outro virou veneno emocional disfarçado de vínculo, a origem não curada que faz você repetir o mesmo padrão. Muitas pessoas acreditam que estão fazendo escolhas no amor, mas o que estão fazendo na verdade é obedecer a memórias emocionais que ainda não foram resolvidas. Você não escolhe alguém indiferente por acaso. Você não se apaixona por alguém frio, sem motivo. Você não insiste em quem não te vê porque é ingênuo. Há uma origem, há um vazio, há uma cena do passado que ficou aberta como uma ferida e você, inconscientemente, tenta fechá-la com o presente. Bruce Lipton ensina que o subconsciente é uma mente 1000 vezes mais poderosa que a mente, e ela opera a partir de condicionamento. Quando você viveu situações onde o amor vinha misturado com rejeição, com ausência, com dor, o corpo aprendeu a associar essa dor ao vínculo, e então você procura sem perceber a mesma frequência emocional que conheceu na infância. É como se o inconsciente dissesse: se eu conseguir que esse alguém me ame, vou finalmente provar que sou digno. Mas essa busca é uma armadilha, porque ela te mantém preso exatamente no lugar onde você se perdeu, na tentativa de conquistar quem não está disponível. Virar o jogo é sair dessa hipnose, é perceber que você não precisa repetir a história para curar a origem. Você pode curar no silêncio, no afastamento, no não, na decisão de não mais entrar em batalhas emocionais que já começaram perdidas, porque não era sobre amor, era sobre validação. O impacto silencioso da baixa vibração na forma como você é tratado. É difícil admitir, mas existe um elo invisível entre como você se trata e como o outro te trata. A energia que você emite é uma mensagem, e o universo, os outros e até mesmo sua biologia escutam. Pessoas com frequência de escassez emocional emitem sinais de urgência, desespero, falta. Isso é percebido de forma sutil e muitas vezes o outro responde com indiferença, porque quando você emana carência, você afasta a presença. Quando você vibra medo de ser abandonado, você convida o abandono. A ciência de Bruce Lipton mostra que a vibração das células muda conforme o ambiente energético ao qual estão expostas. Da mesma forma, seu campo vibracional molda o ambiente ao seu redor. Isso significa que sua vibração não apenas afeta como você se sente, mas também como você é percebido. E isso impacta diretamente o tipo de tratamento que você tolera e atrai. Não se trata de culpa, trata-se de consciência. Você merece ser bem tratado, mas para isso precisa parar de negociar sua energia por migalhas de aceitação. Precisa parar de se diminuir para caber em relações pequenas. Precisa, acima de tudo, parar de se abandonar em nome de qualquer vínculo. O valor oculto da ausência
como forma de cura. Às vezes, a presença machuca mais que a ausência. E ainda assim, você insiste, porque tem medo do silêncio, medo da solidão, medo de perder, mesmo que já tenha se perdido dentro da relação. Mas o que você ainda não entendeu é que a ausência pode ser cura, porque é no silêncio que você ouve sua própria voz, é na distância que você percebe a distorção, é na pausa que a verdade aparece, nua, crua e libertadora. Muitas vezes, manter-se perto de quem te fere é uma forma inconsciente de evitar, é mais brigar, reclamar que ficar. Mas a ausência, quando vivida com consciência, não é abandono, é reconexão. A frequência muda quando você entende que o afastamento não é perda, é um espaço sagrado para a alma respirar e lembrar quem é, porque quando o vínculo não te respeita, a distância se torna sagrada. O momento exato em que a energia se inverte, existe um ponto de virada, um momento onde, sem avisar, a frequência muda. E não é quando você grita, nem quando implora, nem quando cobra, é quando você simplesmente não sente mais necessidade. Algo dentro se esgota, o ciclo se quebra, o coração para de esperar. E nesse instante, o outro sente. Por quê? A energia que sustentava o jogo se dissolveu. Bruce Lipton fala sobre o salto quântico biológico. É quando a célula, exposta para um novo ambiente, muda de forma, de função, de expressão. O mesmo acontece com a sua consciência. Quando ela se expande, o velho não tem mais lugar. O que antes te prendia, agora não te alcança. O que antes te definia, agora te limita. Esse momento não pode ser forçado, mas ele chega. E quando chega, você não precisa se vingar. Você não precisa provar nada. Sua paz vira proteção. Sua ausência vira resposta. E sua nova vibração vira poder. Conclusão. A verdadeira virada acontece quando você muda a pergunta. Você passou tempo demais perguntando: por que essa pessoa me trata assim? Por que isso sempre acontece comigo? Como posso fazer essa relação dar certo? Mas a verdadeira virada começa quando você muda a pergunta para: o que dentro de mim ainda acredita que merece ser ferido? O que minha vibração está permitindo? O que minha criança interior ainda está tentando resolver nesse vínculo? Bruce Lipton mostra que, ao reprogramarmos nosso subconsciente, criamos novas conexões neurais, novos padrões biológicos e, por consequência, uma nova realidade. Mas essa reprogramação não acontece com frases prontas. Ela acontece com presença, com decisões firmes, com a escolha de não repetir o mesmo ciclo, mesmo que ainda doa. Joe Dispenza complementa essa visão, dizendo que para manifestar uma nova realidade, precisamos sentir agora o que desejamos viver no futuro. Ou seja, você não precisa que a pessoa mude. Você precisa sentir-se digno agora, completo agora, valorizado agora. Porque é esse valor que, como não se deseja, sente como virar o jogo, então é parar e começar a vibrar o próprio. Quando vibra o que merece e não merece, e essa é a maior virada de toda.